Voltando com a resposta da interatividade, o item é o A. Por quê? Porque essas duas variáveis que seriam dos produtos vendidos corresponde à variável X, que seria 85, né, reais as unidades no centro, e na periferia 60, que corresponde a Y nas unidades, tá? Então, para você representar uma função receita, muito comum na economia, você pode criar essa função da receita em função de X e Y, de 85x mais 60y, para se ter a receita do seu produto. Continuando com limites. Outro exemplo, para calcular o limite de f, que estaria entre x, né, de A1 e y1, como que fica a trajetória para os valores de x igual a 1, x igual a y e y igual a 1, sabendo que a minha função é desta maneira. Ou seja, aqui temos que fazer o seguinte passo: testa para a primeira trajetória que x é igual a 1. Como é que se faz isso? Limite desse valor de x e y tendendo a 1 para os dois. Substitui-se o 1 no x, tá? E aí a gente tem um valor no x e no y, aqui fica 1, então o valor fica igual a 2, tá? Então, sendo assim, a gente está testando as condições de existência do limite, ou seja, deu o valor de 2, então a gente tem que testar para outra trajetória, a trajetória 2, para ver se esse valor também será 2 e na trajetória 3 também. Para quê? Para eles confluírem para o mesmo valor, tá? Para y igual a 1, então, esse limite, substituindo os valores adequadamente, também teremos 2, certo? E aqui, para o x igual a y, teremos um limite, substituindo os valores, né? Substituindo todos os valores de x igual a y, você coloca, vai ter o x a terceira, x a quarta e x. Todos esses valores, se você substituir 1, também dará o valor de 2. Logo, isso indica, nesse caso, que a gente vai ter realmente comprovada que a função, esta função aqui que nós temos, ela é entre 1 e 1 de x e y, ela tende a 2, tá? Continuação de limites é falar o que significa a continuidade. A continuidade, um conceito básico da continuidade para uma variável, a f, a nossa função, ou seja, uma expressão matemática que explica fenômenos, principalmente econômicos no nosso caso, ela será contínua num certo ponto A, quando esse limite for igual a esse valor do limite em A, do nosso x, né, da nossa variável atendendo esse valor de A. Só que quando existem duas variáveis, ela será contínua em AB. Logo, a gente tem uma variável a mais, só que a regra é a mesma. O f de x e y tem que ser convergir para esses dois valores também, tá? Então, se x e y estão de A para B, logo os valores da minha função de A e B também tem que ser iguais. Então, a continuidade, a gente tem como exemplo funções polinomiais, que são contínuas sempre no plano dos reais ao quadrado. Tá? Funções polinomiais, aquelas x ao quadrado menos 4x e por aí vai. Funções racionais. Agora, você tem aqui quociente de polinômios, você tem divisão de polinômios. A coisa já muda de figura, fica um pouco diferente. Tem que obedecer alguns critérios, tá? Ela é contínua só em seu domínio, como foi falado anteriormente. Um exemplo. Para essa função de f de xy para duas variáveis de 3x ao quadrado vezes y menos xy mais 4x vezes y2, é uma função polinomial. Logo, ela será sempre contínua no plano dos reais ao quadrado. Então, fazendo aqui o teste do limite, chamando aqui os limites de A e B e substituindo nas respectivas, né, limites, seria A no x e B no y. Fazendo essa substituição, logo se comprova que o f tem que ser o valor de A e B. Agora, para a situação de quociente entre funções, ela é contínua sempre no meu domínio, que seria o quê? A condição de existência da função, que esta parte da divisão tem que ser sempre diferente de zero, e portanto a gente tem isso como uma função racional. Agora um novo conceito, derivadas parciais. O conceito básico de uma derivada parcial seria como uma função que você pudesse derivá-la
deixando a outra constante. Ou seja, eu quero saber o que acontece com x, eu deixo o y constante. Então, esse é o princípio fundamental da teoria. Quando a gente tem uma variável apenas, logo, a derivada seria a mais o h, do limite dele tendendo a zero, menos o f de a, essa parcela de h. Tá? Esse h seria o valor do limite. Quando a gente tem duas variáveis, tem-se a seguinte situação: incorpora-se a outra variável, que seria o y, dentro desta função aqui. E aqui também. Com esse h sempre tendendo a zero. Então, essa derivada parcial é uma extrapolação do conceito de limites. Tá? Quando a gente tem duas variáveis, tem que se ter cuidado nessa parte em qual variável você vai trabalhar. Então, essa derivada parcial de f em relação a x, ela tem uma característica especial. Tá? E quando ela é em função de y, ela tem outra característica. Então, a formulação da expressão fica um pouco diferente. Vamos ver mais em breve como é que funciona exatamente a montagem dessas funções. Tá? Essa aqui é a equação geral e eu vou explicar com exemplos como é que funciona. Então, para se obter o f de x, considera-se y constante e o inverso também. Para se saber o f de y, colocamos x como constante. Logo, a gente tem como expressão geral final esta cara aqui, né? Derivada parcial de f de x, né, em relação a x, seria essa expressão, respeitando o AB, que seriam os limites da minha função. Assim como para o y também, que seria f em relação a y. Exemplos. Como que se calcula as derivadas parciais de f de x e f de y de uma função chamada x² vezes y? Bem simples. Coloca-se primeiro em relação a x, usando o y constante, né? Então, primeiro passo é derivar em relação a x, considerando-se y constante, ou seja, a gente não mexe no y, tá? E o segundo passo é derivar em relação a y, considerando x constante. Sendo assim, teremos, obedecendo esses passos, montando a partir da equação geral, coloca-se a expressão da nossa função, que seria o quê? Você substitui aqui, ó, x² vezes y menos f de xy, quem é? É o x² vezes y. Tá? Então, essa primeira expressão vai obedecer essa aqui, que seria x mais h² vezes y, que seria quem? x². Então, ele fica aqui. Tá? Então, você resolvendo por matemática simples, você chega a essa expressão e, por fim, o valor desse limite de h tendendo a zero, esse valor de h tendendo a zero, temos o valor de 2xy como resultado. Então, a derivada em função de x parcial seria 2xy. Tá? Logo, para y, o mesmo procedimento, só que utilizando a equação fundamental do y, né? Você substitui adequadamente na expressão geral e aí coloca y mais h menos x² vezes y dividido por h. Fazendo as suas distributivas, etc, etc, você chega a essa expressão e, por fim, limite é x². Segundo exemplo, para se saber de uma expressão, de uma função que é f de 2x mais y, utilizando em relação a x, você vai usar a equação fundamental, x mais h de y, x e y. E aqui você obedece a substituição dessa função nessas variáveis. Então, colocando aqui os valores, né, 2, né, que é de 2x, aqui 2, entre parênteses x mais h, mais y, que é da própria expressão, e aí a segunda parte, que é f de xy, que seria 2x mais y, dividido pelo h. E assim, fazendo as distributivas, etc, etc, e substituindo aqui no h, chega ao limite de 2. Assim, f de x é igual a 2. Para y, o mesmo procedimento, a equação fundamental é essa. Você substitui aqui as expressões da nossa função, e assim a gente, fazendo o desenvolvimento delas, abrindo ela, ó, 2x mais y, essa função aqui, né? Mais o h menos 2x mais y, que é f de xy, dividido por h. E assim, substituindo os valores, né, fazendo distributivas, etc., chega-se que o limite é igual a 1. E assim, f de y é igual a 1. O que significa isso no geral?
Significa que a gente precisa entender como funciona a taxa de variação. Então, as derivadas nos ajudam a saber, derivada parcial, a saber como funciona a taxa de variação. Nesse caso, quando se tem a parte de cima, é de z em relação a x. Isso deixa implícito que y é constante. E assim, para o mesmo caso, só que o y, taxa de variação de z, que fica na parte de cima, em relação a y, quando x é constante. Com as regras, que é o seguinte, as regras da função 1 variável, sempre deixando uma constante, ou seja, eu considero x, considero o meu x normal, e só que o y constante, sempre assim, tá? Outro exemplo, determinar f de x, a derivada, sendo f de xy, x ao quadrado, menos x vezes y, considerando y constante, fazendo a derivada parcial aqui. A gente vai fazer o que agora? Esse caso vai ser o seguinte, a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x, 2 menos 1. E a derivada de x vezes y? Bom, o y é constante, eu só vou derivar o meu x, derivada de x é 1. Fazendo as distributivas e etc, vai ficar 2 vezes x menos y. Para y, mesmo procedimento, a gente deixa o x constante, tá? X constante, ó, a gente está falando que a variável aqui, só o y a gente quer saber. E aqui, nesse caso, teremos a seguinte questão. O x vai ser constante, ou seja, a gente não vai mexer no x, vai só derivar o y. Quem é que está aqui? Só o y. Derivada de y o quê? Menos x. Certo? Então, o x não mexemos e o y a gente derivou. Derivada de y é igual a 1. Então, f de y é igual a menos x. Tá? Então, as derivadas parciais para esta nova expressão é o mesmo procedimento, tá? F em relação a x com o y constante, você vai ter quem para derivar? Eu vou derivar só o meu x. O y a gente esquece, por isso que ficou 0. Então, f de x é igual a 2x. Lembrando que a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x, 2 menos 1, que dá 2x. Não esqueçam dos princípios das derivadas. F em relação a y com x constante, o mesmo procedimento. A gente esquece do x e só deriva o y. Então, o mesmo procedimento se fez e tem 2y como essa derivada parcial. Tá? O item B, aqui para encerrar, f de y em relação a y constante, mesma coisa. Você vai derivar só quem está em relação a x. Eu derivo esse x e o 5x. Eu esqueço este aqui. Para a seguinte, não. Agora a gente vai considerar o x constante e vai derivar quem estiver em função de y. Então, fazendo as devidas derivadas, nós teremos a resposta de menos 5x vezes exponencial de y. Para o C, mesma coisa, tá? Se realiza quem? Só deriva o meu x. Derivando o x, esquecendo o y aqui, tá? Do mesmo jeito. Então, a gente vai ter sempre esta maneira. Tá? Sendo assim, fazendo as algébricas, as devidas alterações, encontra-se esse valor para f de x. E para y, a mesma coisa. Você esquece o x, né, esse x, e só deriva o y. Aqui e aqui a gente tem isso como resposta. Vamos à iteratividade. A derivada em relação a y da função f de x elevado a menos 4 vezes y elevado ao quadrado, menos cosseno de x é dada por item A, f de y 2x elevado a menos 4 vezes y. Item B, f de y é igual a x elevado a menos 4 vezes y. Item C, f de y 2 x elevado a menos 4 vezes y menos seno de x. Item D, f de y menos 4x elevado a menos 5 vezes y elevado a 2 menos seno de x. Item E, f de y é igual a 2 vezes x elevado a menos 4 vezes y mais cosseno de x. Já voltamos com a resposta.